Velocidade relativa, pessoal. Bom, velocidade relativa, na verdade, toda velocidade ela é relativa em relação a um referencial. Então, por exemplo, uma partícula A, chamada de A, ela está viajando com velocidade VOA. Por que VOA? Porque a velocidade dela é em relação ao referencial O. Então, toda velocidade é em relação a um referencial. Velocidade de A em relação a O, que é o referencial, tá certo? Então a gente escreve sempre nessa notação, o nosso referencial primeiro e a nossa partícula depois, tá certo? Quando nós temos duas partículas, por exemplo, uma viajando para a direita e outra viajando para cima, a A e a B, respectivamente. Então nós vamos ter a velocidade de A em relação ao referencial e a velocidade de B em relação ao referencial O. Então essas duas velocidades são em relação ao referencial. Mas a minha pergunta é: qual a velocidade de B em relação a A? Bom, primeiramente a gente já escreve como deve ser segundo a regra que a gente apresentou anteriormente. A velocidade de B em relação a A. Então eu vou escrever velocidade de A, B, certo? Porque o A vai ser o nosso referencial, porque é em relação a ele que nós vamos medir a velocidade do B. E como que nós fazemos essa conta? A partir da equação da velocidade relativa. Então a velocidade de B em relação a A, então ó, aqui o B é o último, então aqui ele vai ser o primeiro, o A é o primeiro, então ele vai ser o último, que vai aparecer após a subtração. Então é uma subtração de vetores. Então a velocidade de B em relação a é igual à velocidade de B em relação ao referencial O, menos a velocidade do A em relação ao referencial O. Então, se a gente pega aqui as duas velocidades para a direita e para cima e desenha ela aqui, só para a gente poder visualizar o vetor AB, então nós temos aqui a velocidade de A em relação a O, a velocidade de B em relação a O, e a velocidade de B em relação a vai ser a diferença. E como que a gente faz a diferença de vetores? Começa no primeiro, que é o A, e termina no segundo, que é o B. Então tá aqui o vetor velocidade da AB. Para a gente poder entender essa direção e o sentido, é só se colocar no lugar da partícula A. Imagine que é um carro viajando e eu estou observando um carro num cruzamento. E eu olho para trás, e eu acabo olhando para trás. Eu percebo que ele acaba viajando nessa direção, na diagonal, tá certo? Para trás, beleza? Então, para poder visualizar isso, basta se pôr no lugar do referencial A, né? Vamos para um exemplo. Aqui nós temos o seguinte: nós temos um barco que está atravessando um rio. Esta vista que eu desenhei aqui é uma vista superior. Então, o barco ele precisa atravessar de dois lados da balsa, de dois lados do início e da sua chegada. Então, desse aqui para cá, que estão um em frente do outro lado do rio. Só que o rio está viajando para a direita, certo? Então, a minha pergunta é: qual deve ser a velocidade do barco em relação ao rio? Qual deve ser essa velocidade? Bom, primeiro nós temos a velocidade do rio em relação à terra. E nós temos a velocidade do barco em relação à terra, ok? Então, a velocidade do barco em relação ao rio vai ser o quê? Vai ser a velocidade do barco em relação à terra menos a velocidade do rio em relação à terra, certo? Ou seja, será o nosso vetor esse vetor menos esse vetor aqui, que como nós já vimos, resulta nesse vetor aqui. Então esse aqui vai ser o vetor velocidade do rio em relação ao barco. Perceba que, né, pela própria prática, você sabe que o barco ele precisa ir na diagonal para que ele consiga ir reto, né, em relação à Terra. Então ele precisa viajar na diagonal porque o barco ele viaja em relação ao rio. Ele não viaja em relação à Terra. Ele está encostado no rio. Então ele precisa de uma velocidade na diagonal para isso, certo? Então esse aqui é o exemplo.